Podemos jurar por santos ou por criaturas? Não, um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o meu coração, sirva de testemunha da minha veracidade e para que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra, né? Então faltou mesmo essa aqui, meus irmãos. Só para confirmar aqui, para a gente... Vamos ler a 113 e aí a gente fala da 114. Tem razão. Mas será que podemos fazer um juramento em nome de Deus se o fizermos com reverência? Aí sim, eu falei, sim, quando o governo exige, quando a necessidade assim o requer, a fim de manter e promover a verdade e confiabilidade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo, tais juramentos são aprovados na palavra de Deus e foram justamente utilizados pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento. E aí sim, então, que eu falei para vocês de juramento lícito semana passada. E a 114, sobre os santos, irmãos, e as criaturas, porque esse é um ensino aqui, irmãos, que as pessoas muitas vezes confundem assim, deixa eu falar para vocês, de que elas, além de jurar pelo nome de Deus, elas pensam assim, eu posso jurar pelos santos, eu posso jurar pelas criaturas, eu posso jurar, enfim, por outros seres que não sejam o nome de Deus? Aí a resposta é, não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o meu coração, sirva de testemunha da minha veracidade e para que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Os irmãos vão encontrar, principalmente no ambiente da Igreja Católica, né? Juramentos por santos ou por outras criaturas. Mas não somente assim, em termos assim, muito católicos, mas muitas vezes as pessoas pensam assim, juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, juro por tal coisa, juro por uma criatura qualquer. Então, podemos jurar por santos ou por outras criaturas? A resposta vai ser um não, por quê? Porque um juramento levítico é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o meu coração, sirva de testemunha da minha veracidade e para que me castigue se eu jurar falsamente. Irmãos, o ponto aqui é o seguinte, esse juramento, ele não pode ser feito a uma criatura, porque o que é um juramento? Vamos pensar na definição de um juramento. O juramento, ele é eu chamar quem por testemunha? Deus como minha testemunha. O santo, ele pode ser minha testemunha? Alguém que já morreu, foi canonizado, por exemplo, por uma igreja e foi considerado santo, foi elevado assim a essa posição, ele pode conhecer plenamente o meu coração e ele pode servir como testemunha das minhas palavras, da veracidade das minhas palavras. Esse é o ponto, vocês estão entendendo? Se eu jurar por qualquer outra criatura, ou se eu jurar por uma pessoa qualquer, mesmo que esteja viva ou se já morreu, acontece isso também? Será que essa criatura, um anjo, por exemplo, ou mesmo uma criatura celestial, ou uma criatura aqui desse mundo visível, ela tem esse conhecimento do meu coração, ela pode atestar a minha veracidade para que me castigue se eu estiver jurando falsamente? Então eu quero dar uma ilustração assim, eu posso chamar vocês, para vocês confirmarem alguma coisa que vocês não podem confirmar, porque vocês não conhecem, porque vocês não viram, porque vocês não estavam lá na hora para confirmar, posso fazer isso? Não. Então a mesma coisa, eu posso jurar por um santo, por uma criatura que também não tem esse conhecimento, que também não pode confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Esse é o ponto, entendeu? Aí por isso que ele conclui dizendo aqui, nenhuma criatura é digna de tal honra. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Vamos então ver os textos aqui. Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor.
Em Cristo digo a verdade. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Cristo é Deus, Cristo conhece. Em Cristo digo a verdade, dando testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo está aqui fazendo um juramento. Ele está dizendo, em Cristo vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. E aí ele diz, então, qual é a verdade que ele quer falar no versículo 2, que ele diz que ele está falando aqui dos judeus, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração. Porque Cristo sabia, irmãos. Os anjos não têm todo conhecimento. Os santos não têm todo conhecimento. Qualquer outra criatura não tem todo conhecimento, né? Eu vi uma vez um comentário assim, de alguém falando assim, das pessoas que fazem, por exemplo, as suas rezas, né? A Maria, a mãe de Nosso Senhor, né? Que a Igreja Católica, então, de todos os santos, Maria é a mais valorizada, né? Nós sabemos disso. Então, o ponto lá é esse. Maria, como é que Maria vai ouvir todas as preces? E como é que Maria vai responder essas preces? Como é que Maria vai ter todo esse conhecimento, né? Aí, o argumento que eu li é assim: Deus revela para Maria. Então, Maria conta para Deus, né? Uma coisa bem estranha, né? Então, por quê? Não dá para fugir do fato de que Maria, mesmo morta, mesmo que seja considerada santa e tal, é o quê? Uma criatura. Só Deus tem um atributo que dá onisciência. Só Deus sabe tudo. Maria não sabe, nenhum santo sabe. Mas aqui, irmão, nós observamos aqui, em Cristo, digo a verdade e não minto. Em Cristo. Cristo sabe. Vamos ver outro texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Invoco, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Deixa os irmãos achar. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, Deus é testemunha. Outra coisa, meus irmãos, não somente tem esse argumento, claro e evidente, que o juramento é levítico, uma invocação a Deus, porque Ele é o único que conhece o meu coração, e para que então Ele sirva de testemunho da minha veracidade, para que me castigue se eu jurar falsamente. Mas é um fato também que esse tipo de juramento está proibido na palavra do Senhor. Vamos ver então Mateus capítulo 5, esse tipo de juramento a criaturas, né? Mateus capítulo 5, versículo 34. Mateus capítulo 5, versículo 34. Diz assim: Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, porque o que passa disto é procedente do mal. Aqui nós já vimos que o Senhor Jesus não está proibindo absolutamente os juramentos. Ele está proibindo o juramento leviano, aquele juramento feito de qualquer jeito, que nós já tratamos aqui, e também juramento por criatura qualquer, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, nem pelos cabelos dos seus os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, nem pela sua cabeça, por nada. Nós não devemos jurar por criatura alguma. Vamos ver também 23, versículo 16. Mateus 23, versículo 16. Mateus 23, versículo 16.
Há de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Ó insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã. Deixa eu ver até onde vai aqui, até o 22. Tá? Até aqui. Então, aqui nós estamos vendo, meus irmãos, vários argumentos que o Senhor Jesus vai desmascarando os fariseus, que eles diziam para jurar pelo que era menos importante por certos interesses que eles tinham, não é? Mas é interessante que no final o Senhor Jesus aponta para Deus, né? Quando ele diz assim, o que jurar, versículo 22, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Então a grande questão sempre é, os juramentos legítimos só podem ser feitos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E finalmente, meus irmãos, Tiago 5,12. Tiago 5,12. Né? O que diz a palavra do Senhor? Tiago 5,12. Mas, sobretudo, Tiago, ele repete muitas coisas, irmãos. Não sei se vocês já notaram, mas Tiago ele é bem semelhante ao Sermão da Montanha. E aqui também. Tiago diz assim, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então não jurem nem pelo céu, nem pela terra, mas que a nossa palavra seja, na verdade, a palavra do cristão, num certo sentido, irmãos, a palavra do cristão, eu queria encerrar agora essa parte aqui, dizendo o seguinte para vocês, a palavra do cristão, ela sempre é um juramento, né? Ela não é um juramento no sentido, vamos dizer assim, na maioria das vezes, é claro, oficial, solene, declarado, mas a palavra do cristão, ela deve ser como um juramento. Porque no juramento, o que é que nós dizemos? Senhor nosso Deus, Tu és testemunha de que o que eu estou falando é a verdade, corresponde à verdade. E a palavra do cristão sempre deve ser o quê? Verdade. Sempre deve ser verdadeira. Por quê, meus irmãos? Por que a Bíblia proíbe a mentira? Por quê? Porque a mentira, ela é contra quem? Contra Deus, que é a verdade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que Deus é testemunha. É aquilo que nós falamos sempre. Nós podemos mentir uns aos outros. E podemos fazer isso de forma muito assim, que dê resultado, sabe? Que assim, eu enganei o fulano. Ele acreditou na minha mentira. Por quê? Porque essa pessoa que está acreditando na minha mentira, ela não sabe, ela não tem conhecimento de todos os fatos, então ela acredita. Mas Deus sabe. Deus sabe que eu menti. Eu não posso enganar a Deus. Na verdade, eu posso me enganar, achando que eu posso me dar bem. Porque a mentira também é uma auto-mentira. Quando eu minto para o próximo, eu estou achando que eu estou me dando bem. Eu estou me enganando. Eu estou mentindo para mim. Eu não vou me dar bem. Porque aquele que me julga sabe que eu estou mentindo. Então, Deus é verdade. Segundo, Ele sabe que eu estou mentindo. Então, a palavra do cristão é nessa consciência. Eu sei que o Senhor sabe. Então, toda a palavra do cristão, nesse sentido mais amplo, ainda que não seja
oficial é um juramento. Deve ser dito em verdade, porque Deus sempre é testemunha. Deus não é testemunha só quando eu chamo Ele como minha testemunha. Deus é minha testemunha o tempo todo. Deus sabe o que eu estou falando o tempo todo. E o terceiro motivo, meus irmãos, é o motivo que eu já tratei com vocês nos estudos anteriores. É porque a mentira, ela é alguma coisa danosa. Ela é alguma coisa danosa. Existe aí, eu vou tratar disso mais lá na frente, quando eu falar da vida humana, existem certas circunstâncias, como por exemplo no caso das parteiras lá, na época de Moisés, certas circunstâncias muito específicas em que se deve omitir a verdade. Mas são coisas muito específicas. Quando outras coisas estão pesando mais do que por exemplo, quando a vida humana está em extremo risco. Mas são coisas muito específicas. Mas, no geral, a mentira, ela é danosa. A mentira, ela vai causar um dano. A mentira, ela tira a percepção do ouvinte da realidade. E o ouvinte, ele vai ali agir como um tolo, como alguém que não tem sabedoria e prudência. Não é? Por exemplo, irmão, só para nós colocarmos numa situação contemporânea. Nós estamos saindo de uma pandemia, saindo ainda. Agora já está vindo aí notícias de que tem uma nova onda e tudo, né? E a nossa obrigação como cristãos é estarmos atentos a isso por causa da nossa vida e da vida do nosso próximo. Como nós deveríamos ter tido, e se não fizermos isso, nós erramos muito, durante aquelas fases em que muita gente morreu, a nossa obrigação sempre era cuidar da vida do próximo e tomar todas as medidas. Então, a partir do momento em que numa situação dessa, existem pessoas morrendo, e uma mentira, por exemplo, é espalhada, então vai matar pessoas. São situações bem concretas, né? Então, nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo de um movimento terrível, que é o movimento anti-vacina, que espalha um monte de mentiras sobre as vacinas. E que causa, naturalmente, o que? Morte de pessoas. Prejuízos para a vida das pessoas. Só para dar um exemplo concreto, atual, de que a mentira, meus irmãos, ela é alguma coisa sempre danosa, sempre perigosa em relação ao nosso próximo. Quando nós mentimos para o nosso próximo, nós estamos dando para o nosso próximo, nós estamos tirando do nosso próximo a possibilidade de ele reagir de acordo com a realidade, de acordo com o que está em volta dele, e expondo o nosso próximo a perigos, porque ele não sabe daquele perigo, porque acreditou na nossa mentira. Então, a mentira, ela é extremamente danosa. Mas guardem isso. Toda a palavra do cristão, no sentido mais amplo, é um juramento. Porque toda vez Deus é minha testemunha do que eu estou falando. E Deus sabe se eu estou falando ou não a verdade. Ok? Agora sim, meus irmãos. Muito obrigado, irmã Silvana. Vamos agora passar para o Catecismo Maior. Agora sim, galera. Vocês vão... Eu vou passar já uma tarefinha para vocês, e a tarefa é o seguinte, meus irmãos. Vocês vão levar esta folha e vão levar para sua casa. E não precisa fazer de uma vez, mas eu vou pedir que vocês façam. Leiam com bem calma essas perguntas e respostas e procurem os textos bíblicos e leiam, meditando nos textos bíblicos. Porque eu gostaria muito de incentivá-los, irmãos, a vocês meditarem antes de ouvirem os estudos. Tá? Por quê? Porque isso já vai ajudar vocês, a mente de vocês a raciocinar. Então vamos lá. Então vocês já comecem, tá? Vamos voltar para suas casas agora e vão tirando o tempo, vão lendo, aí vão lendo os versículos, vão meditando, vão anotando, vão colocando até alguma dúvida, vocês podem fazer aqui durante as aulas as perguntas. E nós vamos, com a graça de Deus, caminhando aí. Então veja, qual é o terceiro mandamento? Pergunta 111 do
Catecismo Maior de Westminster. Esse aqui é outro catecismo já, o segundo catecismo que nós estamos usando. O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor seu Deus. Em vão o nome do Senhor seu Deus. Êxodo 20, versículo 7. O que Deus exige no terceiro mandamento é a pergunta 112. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? É a pergunta 113. E quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? É a pergunta 114. Vocês devem observar que sempre o Catecismo Maior ele faz assim, ele fala do mandamento, que é a exigência, qual é a proibição e qual é a razão anexa a este mandamento. Então, vamos levar aqui algumas semanas aqui, olhando cada uma dessas questões, irmãos, que são muito ricas, tá bom? Então, eu quero fazer aqui as coisas, dando alguns detalhes para vocês, para nossa reflexão. Então, vamos para a pergunta 112. O que se exige no terceiro mandamento? No terceiro mandamento, exige-se que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma afirmação santa de fé e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso próprio bem e o de nosso próximo. Você já deve ter percebido que a pergunta, aliás, que a resposta é muito profunda, perceberam? Tem muitos detalhes aqui que eu garanto para os irmãos que nós poderíamos ficar pensando nisso aqui um ano inteiro e não íamos esgotar isso aqui, tá? Claro que nós não vamos poder fazer isso, né? Mas nós vamos, pelo menos, dar alguns princípios gerais para os irmãos refletirem e aprenderem a aplicar nas suas vidas. Mas o que esse mandamento exige? Vamos começar agora, meus irmãos, aí nós vamos continuar nas próximas semanas. Ele exige que a resposta eu queria colocar da seguinte maneira: ela se divide nas seguintes partes. A primeira parte, ela trata de tudo que tem a ver com Deus, tá? Vamos pensar assim para nós começarmos a entender. Vamos olhar a primeira resposta de uma maneira bem geral, para depois nós entrarmos nos detalhes. Creio que é melhor nós fazermos assim. Então, a primeira coisa é que a resposta ela inicia colocando tudo o que tem a ver com Deus. Deus. O que tem a ver com Deus, pastor? O nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Isso aqui se relaciona a Deus. O que ele está falando aqui é o seguinte: toda maneira, esse é o resumo de todos esses pontos aqui. Ele é explicado nas últimas palavras dessa primeira parte, quando ele diz aqui: tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Então vamos pensar assim, meus irmãos: toda forma em que Deus se revela, toda maneira como Deus se faz conhecido, é a revelação, portanto, do próprio Deus. É a revelação do Senhor, de quem Ele é. Isso traz para nós imediatamente a questão de que tenho que tratar essas revelações de Deus com reverência, total reverência, honra, temor, amor, respeito. Eu não posso pegar essas coisas
e tratá-las como se elas fossem, por exemplo, a revelação. Vai ter agora a Copa do Mundo, né? A revelação dos jogadores da seleção que vão participar da Copa. Isso é uma coisa que, sinceramente, não vai mudar em nada da nossa vida, né? Não. O pessoal gosta de futebol, não é errado, está tudo bem, não é errado torcer, tá tudo bem. Mas o que vai mudar a minha vida? Quem vai jogar lá? E o que vai mudar a minha vida se o Brasil ganhar ou não? Nada. Então, isso é uma coisa absolutamente banal, sem importância, sem interesse algum no final das contas. Isso é só entretenimento. Assim como muitas coisas na vida. Né? Por exemplo, se você quiser passar a Copa inteira sem assistir um jogo e sem ter conhecimento nenhum do que está acontecendo e sem saber nem quem vai ser o campeão, quando for o campeão, tanto faz. Agora, irmão, nós estamos falando de Deus e nós estamos falando da revelação dele. O nome de Deus, eu já disse isso no Catecismo Ortodoxo, é a revelação da pessoa de Deus, como o seu nome é a revelação de quem você é. Quando eu falo assim, pense no seu nome. Quando eu cito o seu nome, eu estou falando de você. E este nome eu devo tratar com cuidado, porque diz respeito ao seu nome, à sua pessoa, à sua vida. Eu tenho que tratar com muito cuidado. Agora, Deus é o Senhor, o único Deus, Criador, Redentor, mantenedor de todas as coisas, único Senhor. Então, é o ser supremo, infinito, mais importante. É aquele que eu nem posso dizer assim, que ele, meramente que ele existe, mas ele é. Porque existência, eu posso falar de mim e de você. Eu existo, mas eu sou uma criatura. Deus é aquele que é aquele que sempre existiu. Ele é o Senhor infinito, Deus Todo-Poderoso. Quando eu falo de Deus, eu tenho que tratar com todo cuidado, com todo zelo, por quem Ele é, e, em segundo lugar, a importância que isso tem na minha vida e na vida do meu próximo. A primeira parte aqui, então, ela trata de tudo que revela Deus. E quais são essas coisas que revela Deus? E hoje eu vou ficar somente nessa introdução, aí semana que vem nós vamos entrar nos detalhes, tá bom? Aí hoje os irmãos já saem daqui pensando nessa visão geral. Deus é revelado especialmente no seu nome, nos seus títulos, que são os títulos de Deus. Por exemplo, quando chamamos aí de Jeová, e também tem a ver com as designações das pessoas da Trindade, quando ele é chamado, quando o Pai é chamado de Pai, o Filho de Filho, o Espírito de Espírito, as pessoas da Trindade, os atributos divinos, tudo aquilo que ele é, em que ele se revela como sendo um Deus, por exemplo, santo, bom, justo, misericordioso, gracioso. Ordenanças tem a ver com tudo aquilo que ele me ordena, tudo aquilo que ele manda eu fazer. Palavra tem a ver com a sua palavra enviada a mim, e é claro que é aquela que está especialmente nas Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Os sacramentos, os dois, batismo e ceia. A oração, quando eu estou orando, a partir do momento que eu estou orando, eu estou falando com Deus, e eu estou falando com Deus de acordo com a palavra, portanto a oração, ela é também uma revelação de Deus. O que os salmos são, irmãos? Os salmos são basicamente o quê? Principalmente, na maioria das vezes, são o quê? Orações, e essas orações revelam Deus. Portanto, quando eu estou orando aqui, eu estou falando de Deus e Deus está sendo conhecido nas minhas orações. Então, a oração também é um meio de Deus se revelar. Os juramentos que nós já tratamos aqui,
Quando eu juro, eu estou revelando a Deus, eu estou fazendo isso em nome de Deus, chamando Deus como testemunha. Os votos, que é tudo aquilo que eu faço diante dele, em termos de compromissos entre a minha pessoa e a pessoa dele. As sortes, é aquilo que acontece ali, principalmente na escolha de um substituto de Judas, que eles lançam sortes ali. Quando chegar nesse ponto eu vou tratar com os irmãos, mas ali também Deus estava se revelando ali através daquele meio chamado sorte. As suas obras, todas as obras de Deus, isso aqui podemos colocar de maneira mais ampla possível. A criação, as 3 grandes obras de Deus, né? Quais são? Criação, providência e redenção. Então, as obras do Senhor, quando eu falar das obras dele, quando eu falar dele como Criador, quando eu falar dele como provedor, quando eu falar dele como Redentor, por exemplo, irmãos, vocês sabiam que toda vez que nós reclamamos, nós estamos reclamando de Deus. Toda vez que nós reclamamos até de uma chuva, nós estamos reclamando de Deus. Porque é Ele que envia a chuva. As obras do Senhor. Suas obras e tudo quanto por meio do que Deus se faz conhecido. Aqui ele encerra dizendo assim, todas as formas, todas as maneiras em que o Senhor Deus se faz conhecido, tem a ver com o seu nome, e eu devo lhe dar então, quando eu falar no nome de Deus, quando eu falar dos seus títulos, quando eu falar dos seus atributos, das suas ordenanças, quando eu falar de sua palavra, quando eu falar dos seus sacramentos, quando eu tratar com a questão da oração, quando eu falar e executar um juramento, quando eu falar e executar um voto ou sorte, ou eu lidar com qualquer uma das suas obras, eu devo fazer isso. Com que, irmãos? Como é revelação de Deus, aí vem a segunda parte. Vamos lá. Seja santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma fé, por uma afirmação santa, de fé e um comportamento conveniente. Então, todas essas coisas, essas maneiras de Deus se revelar e o nome santíssimo dele ser revelado, eu devo então, quando eu chegar e tratar com essas revelações divinas, eu devo lidar de maneira correspondente, porque ali Deus está se revelando. Portanto, eu devo fazer isso de uma maneira santa e reverente. Isso no meu pensamento, quando eu pensar sobre essas coisas. Veja que eu nem cheguei a falar ainda, mas já quando eu pensar nelas, quando eu meditar nessas coisas, e aí então, quando eu chegar a falar as minhas palavras e os meus escritos. Eita, né? Em tempo de internet, né, irmãos? Em tempo de internet, nós somos muito rapidinho para publicar coisas, hein? Como esse ponto tem que ser pensado muito bem, não é verdade? Então, tudo que eu escrevo, eu devo então fazer isso reverentemente por uma afirmação santa de fé. Ou seja, meus irmãos, os meus pensamentos, as minhas meditações, as minhas palavras e os meus escritos têm que ser uma afirmação santa de fé. E aí vai para o meu comportamento. O meu comportamento tem que ser conveniente. Tem que ser um comportamento que corresponda, irmãos, a essa santa afirmação de fé. Tem que ser um comportamento que corresponda à reverência a este nome santíssimo. Conveniente. Eu não tenho que me comportar inconvenientemente, mas convenientemente. Eu tenho que me comportar da maneira que convém. Então, primeiro nós temos a primeira parte da resposta, a revelação de Deus. A segunda parte, a minha resposta a essa revelação, que tem que ser, então, correspondente.
E a última parte da resposta é o propósito de tudo isso. Propósito de tudo isso. Ou seja, irmãos, a partir do momento em que nós vamos agir reverentemente diante do santo nome de Deus, nós vamos fazer com 2 propósitos básicos. Primeiríssimo propósito, essencial propósito e mais importante de todos, a glória de Deus. E os outros propósitos que são consequentes desses e que são importantes também, mas vem abaixo desse, que é o meu próprio bem, o nosso próprio bem. Ou seja, quando eu estou lidando reverentemente com o nome de Deus, dessa forma, eu estou fazendo bem para mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o pecador, ele faz mal para si. Ele destrói a si. Mas não somente o bem para mim, mas o bem do meu próximo. De maneira que, quando Deus é glorificado através dessa minha reverência, atitude reverente, diante da revelação do santo nome de Deus, eu estou me beneficiando e eu estou beneficiando todas as pessoas que estiverem em volta de mim. E essa então é a maneira como eu vou obedecer este mandamento. Este mandamento então, segundo o Catecismo Maior, eu acho que é a resposta mais excelente que pode ser dada sobre a exigência desse mandamento. Essa resposta aqui é maravilhosa, irmãos, e nós devemos meditar muito nisso. E eu quero convidar vocês a, nessa semana, vocês lerem com calma essa resposta e lerem os textos, tá bom? Saiam daqui com esse resumo. A semana que vem nós vamos, se Deus quiser, nós vamos lidar com os detalhes dessa resposta. Mas eu quero ler só um texto para nós concluirmos hoje, essa nossa aula de hoje. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Eu queria que nós encerrássemos com esse texto, que nos diz o seguinte: todos aqueles que não guardarem a palavra do Senhor, não temerem o nome dele. Veja que ele diz, quando eu guardo a palavra, eu estou temendo o nome dele. Percebe a associação? Que a palavra revela quem? O nome de Deus, revela Deus. Então, aqueles que não guardam, não temem a palavra do Senhor teu Deus, o Senhor diz aqui, então ele vai trazer o seu juízo. E aquilo que aconteceu no Egito, porque o Egito não honrava o Senhor, ele vai trazer sobre Israel. Então nós devemos estar bem conscientes, meus irmãos, de que o nosso mundo, ele está sendo como que preparado para a vinda do grande e terrível juízo, porque este mesmo mundo que Deus faz brilhar esse sol todos os dias desonra o santo nome dele, todos os dias. Agora, meus irmãos, graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque todos nós aqui
estamos culpados, estamos participando desse pecado do mundo. Mas o Senhor Jesus pagou esse pecado lá na cruz. Por isso que ele teve que morrer. E nós já não somos mais, não temos mais que ter medo dessa vinda do juízo terrível que virá. Que está vindo aí por causa da desonra ao santo nome do Senhor. Mas a aplicação final para nós é o seguinte: irmãos, nós amamos a Deus? Nós amamos a Ele? Vamos então ser diferentes do mundo. Vamos viver de uma tal maneira que o nome dele não seja desonrado na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações, mas seja glorificado. Nós não vamos conseguir fazer isso perfeitamente, mas nós devemos crescer cada vez mais nesse propósito. Que assim seja. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos ajude e nos fortaleça cada vez mais. Então, por favor, leve esta folha e leia na sua casa e medite nesses versículos, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nesta manhã nós podemos, Senhor, estudar mais uma vez sobre o terceiro mandamento. E a nossa oração pelo Espírito Santo é que estes estudos, Senhor, inclusive esse estudo de hoje, venha a ser aplicado de uma maneira graciosa e poderosa na nossa alma, para que nós, Senhor, saiamos daqui fortalecidos pela graça e determinados a honrar o Seu nome em todo o nosso viver, Senhor. Que as pessoas que tiverem contato conosco, hoje, amanhã, durante essa semana, elas possam conhecer pouco mais do Seu santo nome pelas nossas palavras, pela nossa vida, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, porque todos nós temos quebrado esse mandamento. E nos ajude pelo Espírito Santo, pela graça, a nos corrigirmos disso e a sermos cada vez mais obedientes a este mandamento, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém.